A diversidade humana sempre existiu e a história revela os percalços da difícil convivência entre os diferentes. Hoje, numa sociedade democrática que pressupõe liberdade e igualdade de direitos, existe efetivamente interação e integração na diversidade? O que nos leva a classificar pessoas, produzir hierarquias e diferentes atribuições de valor? Esta série do Café Filosófico traz reflexões sobre discriminação e preconceitos ainda muito arraigados, seja nas relações raciais, nas questões de identidade de gênero ou no descaso coletivo em relação às pessoas com deficiência. E nos leva a rever as noções de normal e patológico, de certo e de errado, na busca do valor das diferenças em um mundo compartilhado. Por muito tempo, em diversos lugares do mundo, certas práticas sexuais foram consideradas como desviantes, criminosas ou patológicas. Hoje, essa percepção mudou. A sexualidade humana passa a ser vista como uma possibilidade legítima de cada um. Mas a violência e a intolerância contra a diversidade sexual continuam presentes nos nossos dias. Neste Café Filosófico, o psicanalista Benilton Bezerra Júnior convidou Laerte Coutinho para conversar sobre estas questões. Fico particularmente contente pelo fato de que a maioria absoluta da plateia é de jovens. De certa maneira, eu e Laerte vamos aqui conversar com o futuro do Brasil. E isso é fundamental. O fato de vocês estarem aqui querendo discutir assuntos que são candentes e que dizem respeito ao tipo de mundo que a gente vai estar construindo nas próximas décadas é particularmente feliz. Talvez a maneira melhor de começar essa conversa seja você, Laerte, falar um pouco da sua experiência pessoal. Como é que foi o seu processo de existência que levou você a esse ponto em que você está hoje? Uma pessoa que se tornou uma figura pública emblemática e, de alguma maneira, condensa muitas questões que vão além da sua própria trajetória pessoal. Eu nem posso descrever o tipo de sentimento e emoção que me percorre nessas horas e que me leva também a ficar indagando o que eu fiz. O que aconteceu? O que aconteceu não é uma coisa muito complicada. Sabe Cabral, quando veio e descobriu o Brasil? De certa forma, já se sabia que existia algo ali. Tanto é que eles tinham feito o Tratado de Tordesilhas. O quê? Todos sabiam que tinha coisa ali. Então, de certa forma, eu sabia que havia algo. Quando eu parei de problematizar e fugir da minha orientação sexual, o desejo por homens, que foi o fantasma de toda a minha juventude e maturidade, que me levou a enfiar isso debaixo do tapete durante décadas mesmo. E me causava muito mal, muita ansiedade, de formas até, sei lá, eu roía a unha até o toco, assim, sem brincadeira. E quando eu descobri o que era, que estava realmente me incomodando e resolvi aceitar isso, aceitar assim, um mínimo o mundo realmente mudou. Para começar, parei de roer unha. Depois se estabeleceu um jogo pacífico entre porque não deixou de existir uma tensão. A tensão continuava, mas passou a ser uma tensão operada dentro de um campo de certa paz. Esta paz, eu acho que foi o que me levou a começar a soltar determinadas frangas que provavelmente eu já vinha incubando. Então, eu comecei a expressá-las através dos meus personagens, que é um recurso como outro qualquer. Quer dizer, pobres personagens. O fato é que, lá pelas tantas, uma pessoa, a minha amiga hoje, falou: será que você não quer fazer isso que seu personagem faz? E foi aí que eu descobri que isto, que nem tinha nome para mim naquela época, existia, era factível, pessoas faziam, o mundo não acabava, e eu comecei a frequentar o que então se chamavam de crossdress, grupos de crossdressing. Basicamente é isso, é a travestilidade, só que expressa de modo mais ou menos intermitente, assim, né? Quer dizer, você se traveste em situações de festa ou em situações de celebração e tudo,
e você tem uma vida normal, entre aspas, dentro da masculinidade. E foi o que eu fiz durante um tempo. Agora, cada vez mais inquieta com isso, porque a transgeneridade se expressa em cada pessoa de modos diversos. Mas se há uma linha comum em todas as pessoas, é o fato de que é algo incontrolável, é algo muito poderoso, é um sentimento muito poderoso. E aos poucos eu fui chegando à conclusão de que eu não precisava ter uma vida em masculino. Eu poderia me expressar o tempo todo de outra forma. Pesou aí também o fato prático da minha vida estar estabilizada do ponto de vista profissional, quer dizer, era uma pessoa reconhecida profissionalmente. Meus relacionamentos tinham terminado, eu estava numa espécie de equilíbrio assim, de relacionamentos, meus filhos crescidos e fora de casa. Então eu estava gozando de um grau de liberdade bem raro assim, né? Tanto de ter disponibilidade de tempo, recursos e mobilidade social, quanto ter também um capital profissional e social que aparentemente não correria riscos. Minha família, muito incrível, muito. Meu pai e minha mãe foram compreensivíssimos. Assim. Meu pai bufou um pouco, porque ele não gosta mais dessa história. Mas a minha mãe, quando eu contei para ela, olha, vão comentar por aí que eu me visto de mulher, e é verdade. Ela falou assim, se quer eu tenho uma saia, você quer que eu não uso mais? Bom, essa é a minha mãe, que é um gênio, é uma maravilha de pessoa. Assim, e com isso ela disse, vai, seja feliz, faz. Com esse jeito bem-humorado dela, o que ela está dizendo é isso. Seja feliz, nós vamos continuar no amor que a gente sempre teve, né? Isso também é uma coisa muito rara na vida de uma pessoa trans no Brasil. Não é isso a regra, né? Muito raro. Ou esconde a sua transgeneridade desde criança, ou enfrenta um rolo compressor, que, em geral, violenta ela, expulsa da escola, da comunidade. A gente está cansado de ver isso por aí. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael. Je m'appelle Michael. As questões de gênero e de opção sexual vêm sendo constantemente retratadas pelas artes, seja na literatura, no teatro, no cinema. As narrativas revelam que a falta de apoio familiar e social é um dos fatores que agravam o já difícil drama que essas histórias carregam. Uma boa parte da população trans, jovens ou não, está se escondendo, está fazendo daquilo uma vivência clandestina. Por quê? Porque precisa se formar, porque está vendo que se sair por aí de mulher ou de homem vai ser diferente, né? Para conseguir emprego, para se impor socialmente, para ter uma respeitabilidade, né? Então, o padrão de clandestinidade meio que permanece, assim. E é isso que precisa ser enfrentado, e eu acho que de forma coletiva, de forma meio universal. Quer dizer, tem que ser uma luta de todo mundo mesmo, não é uma luta de velhos, nem uma luta de jovens, assim. O filme brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho traz a história de um adolescente cego que vive a descoberta da sua sexualidade. Além de vencer como o melhor filme em 2014 no prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema, ele foi também o vencedor de diversos festivais internacionais LGBT, como o prêmio TED do Festival de Berlim. Elefantes brancos, vagalumes cegos. Uma obra que sensibiliza a sociedade para a complexa questão da diversidade. Olha só, o namoro tá firme mesmo, hein, Leonardo?
gente tende, de alguma forma, a uniformizar as figuras, né? A gente fala o negro, o deficiente, o transexual. Na realidade, essas palavras não querem dizer muita coisa, porque, como você disse agora há pouco, cada pessoa vive essa condição de maneira muito particular. Por exemplo, boa parte dos transexuais narra uma afirmação de identidade diferente do sexo biológico desde muito cedo. Salientar essa diversidade dentro desses grupos é uma coisa importante, porque exige da gente uma compreensão da complexidade do fenômeno, né? Como você estava dizendo, essa convicção ela foi um processo de amadurecimento. Houve algum tipo de fato na sua vida, houve algum tipo de circunstância, algum tipo de coisa que você pudesse dizer, aquilo abriu um horizonte mais amplo do que eu... Eu acho que no meu caso foi a aceitação da homossexualidade. Quando isso deixou de ser algo que precisava ser ferrenhamente escondido, como eu te disse, criou-se um ambiente de expressão que acabou me levando para essa coisa. Porque são coisas independentes. Orientação sexual, que é o desejo que a pessoa tem por uma mulher, ambos ou nenhum, é diferente de identidade de gênero, que é uma situação complexa, onde cada indivíduo se situa em relação aos códigos de gênero daquela sociedade. Aceita, não aceita, entra em conflito, contesta, parte para modificações corporais, cirúrgicas ou não, sabe? Todas as modalidades de expressão desse conflito, que estão hoje muito evidentes e muito livres em relação a X anos atrás, constitui essa coisa da questão de gênero. E ela não é necessariamente uma coisa organizada pela orientação sexual. Tem alguma flexão, claro, mas não é porque a pessoa curte viver dentro da feminilidade que ela necessariamente vai curtir ter relacionamento sexual com homens, por exemplo. Para começar, nem todas as mulheres querem. Então, o desejo sexual, a orientação sexual é uma coisa independente, autônoma em relação à identidade de gênero, à expressão de gênero, né? Apesar de no Brasil a gente ver o recrudescimento da intolerância, né, do preconceito, ao mesmo tempo a gente vê uma abertura no campo jurídico, por exemplo, com leis e decisões judiciais que são favoráveis ao acolhimento dessa diversidade, né? E essa questão tem a ver com, digamos, a importância do tema da identidade. E a gente pode dizer, estou pegando a deixa que você colocou aí, né? A gente tem o sexo biológico, que é, digamos, dado pela natureza, mas como a gente estava conversando antes, até hoje a gente tem essa ideia de que a anatomia e a genética definem de maneira absoluta e excludente dois polos. E quando mais se olha para dentro dos escaninhos da natureza, a gente vê, como tudo na natureza, há mais processo do que categorização muito formal, há mais fluidez, processualidade, do que polos muito delimitados, né? Mas ainda assim, você tem machos e fêmeas, visivelmente, e, como você disse, os intersexuais que estão ali. A questão do gênero, que talvez tenha surgido de maneira muito mais efusiva no século XX, na segunda metade do século XX, ela abriu, digamos, as comportas das possibilidades identitárias, né? Acrescentando essa questão do gênero. Porque, como você disse, você pode se identificar com o gênero feminino e a orientação sexual ainda permanece completamente em aberto. O que dá, digamos, equações singulares para cada indivíduo, né? Coisa que digamos assim, rompe com aquela identidade mais básica atribuída naturalmente, imediatamente à pessoa ao nascer. Você diria que, hoje em dia, a gente está caminhando, talvez, para um regime de elaboração das identidades de cada um, mais aberto, mais plural, ou seja, não apenas uma flexibilização de masculino, feminino, homem e mulher, mas um esgarçamento dessa lógica binária, dessa lógica bipolarizada, de modo que a gente pode talvez vislumbrar no futuro
uma cultura em que essa bipolaridade dê lugar a uma coisa mais espectral no campo das identidades sexuais? O que você acha? Sim. Há uma expectativa de que as pessoas mantenham, as pessoas normais, entre aspas, mantenham uma congruência entre a sua genitália, a sua orientação sexual e o seu comportamento dentro dos códigos de gênero. Então, a pessoa que tem um pênis vai necessariamente desejar mulheres e se comportar como homem, seja lá o que isso seja. O fato é que isso não existe, isso é realmente uma imposição. E eu acho que está em franco processo de decadência. Agora, não sem esperneio. Existem comunidades e instituições que entram num regime de quase histeria em relação a qualquer ameaça a esse estatuto, né, que estabelece a tal da congruência. Eu acho que a questão de gênero coloca em discussão e em questão também a classificação que a gente faz de orientações sexuais. É uma classificação moralista, é uma classificação que analisa uma relação sexual entre duas pessoas e estabelece um código ali, ou é entre duas pessoas do mesmo sexo, ou é entre pessoas de sexo diferente. Fatalmente, isso estabelece uma hierarquia moral. Algumas são melhores e outras são piores. Tá, tudo bem, toleraremos por enquanto, porque a gente está, afinal de contas, num país civilizado, mas normal é isso aqui é esquisito. Se, por outro lado, você tiver um tipo de categorização a partir do desejo das pessoas mesmo, você pode estabelecer um gradiente de coisas muito mais amplo, livre. Eu gosto de homens, ou eu gosto de mulheres, ou eu gosto... E aí pouco importa. A discussão sobre gênero, ela remete em causa não só as categorias que são utilizadas, e, como você disse, algumas positivamente conotadas, outras necessariamente negativamente conotadas, mas talvez a própria lógica, digamos, binária, né, que resulta dessa tradição milenar que é, digamos, heteronormativa, né, que criou, digamos, essa polaridade da qual a gente agora pode começar a tomar alguma distância. Quer dizer, porque classificar, categorizar o mundo, as coisas, o comportamento, as pessoas, é um movimento natural do espírito humano. Né? Aliás, não só do espírito humano, todos os animais categorizam para poder sobreviver no mundo. A gente também. Então, a discussão não seria tanto uma crítica à ideia de categorização, mas que critério norteia a classificação. Pode crer, pode crer. Eu acho que a discussão de gênero também trouxe informação ao próprio feminismo, do qual, historicamente, ela é uma decorrência, ela é uma herdeira e uma beneficiária da história da luta das mulheres. A luta das mulheres, eu acho que historicamente é muitíssimo importante. É talvez o movimento mais importante do século passado, pelas consequências que teve. Agora, a discussão do gênero e também as formulações da chamada teoria queer trouxeram são reavaliações do próprio feminismo. Quer dizer, do ponto de vista da luta feminista tradicional, o que fazer com as trans? O que fazer com as travestis? E chegou aqui um monte de travesti, o que eu vou fazer? Passo o microfone para elas ou não? Então. Não, isso é sério, né? É sério, não é sério. Tumultos em convenções, né? Há áreas de tensão entre esses grupos, entre essas populações. Não é uma coisa tranquila e resolvida. E como é que você entende isso? Porque isso traz a gente a um outro ponto importante dessa temática, que é a questão do preconceito, né? De uma maneira geral, a gente poderia estar aqui falando do preconceito contra os transgêneros, contra os homossexuais, etc. Mas isso a gente pode dar como dado. Todos mais ou menos citamos aqui porque compartilhamos disso, né? Mas a questão do preconceito tem intriga, porque esse fenômeno, ou seja, você vê dentro de um grupo que é oprimido, marginalizado, excluído, colocado de maneira secundária, constrói uma identidade positiva, e, de repente, no interior desse mesmo movimento, você começa a ver fraturas e distinções,
discussões, por exemplo, das feministas cis contra as feministas trans, por não considerar exatamente as trans realmente mulheres, né, como se o feminismo pudesse... Mas isso acontece. Choques entre travestis e transexuais, que eu cheguei a presenciar num encontro, e naquela época, para minha surpresa, não deveria ser surpresa, porque, de fato, nós, o tempo todo, produzimos... isso é uma coisa interessante de pensar. Do seu ponto de vista, o que é que explica a necessidade ou o fato de que a gente vai criando, mesmo entre o grupo que a gente considera nós, divisões internas, de modo que alguns de nós somos mais nós do que eles? Pois é. Eu acho que uma das raízes disso é o modo como as pessoas se situam em relação ao binarismo, ao negócio do masculino e feminino. Dentro do movimento trans, existem pessoas que entendem que mulheres trans são mulheres e devem gozar de determinados direitos e lugares e posições que as mulheres gozam. A palavra é boa, mas... Agora, elas não compreendem, quer dizer, esta mentalidade não compreende que o sistema bigenerista é algo que é inimigo da própria expressão de liberdade de gênero. Então, existe um tradicionalismo nisso. Assim, quer dizer, eu sou uma mulher trans, eu sou travesti, essa pessoa dizendo, né? E eu sou mulher. Aquela ali é uma drag queen, é um homem, é viado, sei lá, uma coisa assim. Não é eu sou mulher, aquilo é homem. Você percebe? Existem subdivisões, que são subdivisões também, dentro do movimento. E eu não sei se você vai concordar com isso, mas eu acho que talvez a gente pudesse acrescentar um outro elemento para explicar isso, que é uma espécie de movimento do próprio psiquismo humano, que está associado à própria ideia de identidade. Porque a construção de uma identidade, seja qual for, ela implica você delimitar o que é e aquilo que não é aquilo. Né? Isso é X e o que não é X, é Y, é Z, é M, é P, etc. Tal. E quando a gente tem afirmações identitárias que nos constituem, a tendência é colocar essa identidade num patamar, digamos, de legitimidade superior a quaisquer outros que ameacem aquilo. Quer dizer, então, e se isso faz sentido, não sei o que você acha, a gente tem uma questão difícil de ser enfrentada, que é, cada vez que a gente constitui identidade, a gente tem que automaticamente estar pronto para perceber que não identidades, ou que identidades opostas, que alteridades acabam sendo constituídas como opostas a essa identidade. Como se a produção da identidade implicasse sempre o risco de um preconceito em relação àquilo que não é essa identidade. E daí a gente pode, talvez, examinar um pouco o que é o preconceito. Todos nós temos preconceito. Algum preconceito a gente tem no sentido de que a gente não é uma folha em branco que vai recebendo as coisas e elaborando a partir do zero. Da tábula rasa. A gente trabalha com ideias prontas sempre. A gente tem um reservatório, uma ebulição de conceitos que são os nossos preconceitos, né? O problema é quando esse preconceito é completamente impermeável a qualquer informação nova. Quando ele é uma caixa fechada que não importa os fatos, as informações, os argumentos e o que a vida oferece mesmo, né? de vivo, de novo. Se eu entendi bem o que você está falando, quer dizer, a identidade, por exemplo, no caso das identidades trans, a identidade negra, a identidade feminina, etc., deficiente, elas são politicamente um instrumento de afirmação de uma posição que precisa ser reconhecida. Pois é, quando a gente se apoia, se aferra, melhor dizendo, a determinadas regras que não podem ser mexidas, aí sim a gente está vivendo em situações de preconceito. Por exemplo, quando você está lidando com um grupo novo, que é um grupo de pessoas que contestam a expressão de gênero tradicional, é muito comum a posição preconceituosa tentar se compor com o liberalismo, dizendo assim, não, tudo bem,
Você quer fazer do seu corpo, você quer fazer da sua vida, você quiser, mas longe daqui, longe da família, longe da escola, longe do não sei o quê. Então você joga para uma... Você quer ficar, seja feliz lá No seu gueto. No seu gueto, não sei o quê, tal, beleza, nós não vamos invadir e massacrar vocês, mas não chega perto. É uma forma, digamos, é isso, liberal civilizada Exatamente. do preconceito, né? Em geral, as frases dessas pessoas começam assim: longe de mim ter preconceito, mas... E aí vem, pá! O filme O Jogo da Imitação conta a história de Alan Turing, responsável por decodificar mensagens criptografadas dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ao saberem que Turing era homossexual, ele foi afastado das pesquisas científicas e obrigado a se submeter a uma castração química. Well, the judge gave me a choice, either 2 years in prison or hormonal therapy. Oh, my God. Oh, my God. Yes, that's right. Chemical castration to cure me of my homosexual predilections. Alan Turing não aguentou todas as humilhações que sofreu e suicidou-se em 1954. Ao longo da história e ainda hoje, muitas pessoas são cruelmente discriminadas e violentadas por sua opção sexual ou por questão de gênero. Por que isso acontece? O que é muito importante a gente frisar é que a identidade ela pode ser útil em certos momentos de afirmação, mas ela não deve se cristalizar. Qualquer identidade, uma vez cristalizada, produz consequências negativas. Você está tirando todas as palavras da minha boca. Mas é isso. Identidade é, num momento, algo importante. Assim, por quê? Porque você se reconhece com os outros. Aliás, eu queria dizer que nesta época em que vivemos, a internet foi fundamental para muitos grupos se encontrarem, se reconhecerem, traçarem planos, traçarem vínculo. Por exemplo, eu dificilmente teria encontrado grupos de crossdressers, de transgênero, se eu antes da internet ou sem a internet. Esses grupos existiam, mas sabe Deus a que custo? Era um sofrimento absurdo. O preconceito também subiu muito com essas com as redes sociais. Vem tudo vem que tudo, eu posso né? fazer, é assim, né? Agora, sim, há um momento que a identidade é importante porque ela fortalece as pessoas, ela cria vínculos entre as pessoas, ela, para usar um verbo que usam muito aí, empodera as pessoas. E agora, tem um momento em que aquilo vai virando um problema, vai fechando o clube, né? E essa subdivisão das coisas gera uma falta de reconhecimento de bandeiras mútuas. No dia da parada é um problema, para saber em qual carro que eu subo, né? Eu estou falando um eu genérico. Esse elogio à diversidade, que é o mote desse ciclo, né? A ideia de que uma sociedade melhor do que a gente tem é uma sociedade que não só tolera as diferenças, né, mas acolhe e cria a possibilidade de que a vida humana em cada um de nós se expresse da maneira que puder fazer da vida daquele indivíduo a mais interessante possível. Esse é, digamos, o lema. Mas sempre há uma questão que é a seguinte. A gente estava agora há pouco criticando as classificações e o fato de que, normalmente, quando você faz classificações, uma categoria é superior às demais, a uma categoria a gente diz sim, a outra a gente diz não. Romper com isso significa tornar essa coisa mais processual, crítica ao preconceito, etc. Mas a pergunta é a seguinte: qualquer diferença é legítima? Qualquer diferença que alguém advogue para si merece o acolhimento? Se não, que tipo de critério a gente teria para utilizar que não fosse
o binarismo heteronormativo, entende? Qualquer tipo de, por exemplo, qualquer tipo de prática sexual é aceitável? Qualquer. Isso é pergunta armadilha. Não, não é armadilha. Não, não é armadilha. É uma questão para todos nós. Não é uma questão que tem resposta. Todas essas ideias correspondem às práticas de uma sociedade. Existe uma sociedade hoje, ou mesmo hoje no mundo, existem sociedades e culturas que, de forma mais ou menos ditatorial, não sei o que, estabelecem que é crime você ter relações homossexuais. No Irã, se você tiver relações homossexuais, é um sinal de que você quer ser do outro sexo. Em Teherã existe uma clínica muitíssimo bem equipada para redesignação genital. Sabia disso? A gente vai lá fazer isso. Por quê? Porque no Irã não existe homossexualidade. Não existe ninguém homossexual. O que existe é pessoas que ainda não fizeram a transformação. É uma compreensão absurda e muito opressora, né? Eu acho que no Brasil a gente vive uma situação privilegiada e desprivilegiada. A gente vive uma situação privilegiada no sentido de que há uma abertura e uma possibilidade de entendimento e de avanços sociais bastante invejável. Agora, é desprivilegiada no sentido de que a gente vive uma realidade de violência muito forte também, muito intensa, muito escandalosa. E a ponte para a construção de leis e de instituições que protejam essas mudanças, como foi o caso conseguido na Argentina, no Uruguai, ainda é muito frágil entre nós, como você mesmo mencionou. Um dos movimentos, digamos assim, que se não é contra, mas resiste muito a essas proposições que aqui nós estamos compartilhando, é o conjunto de pessoas que, por razões religiosas, não conseguem entender qual é, digamos, o sentido de avanço que há nisso. Vê nisso o quê? Degeneração no limite. Por quê? Porque rompe com códigos morais, rompe com preceitos éticos, é uma espécie de vale tudo. Ora, eu acho que essa crítica a gente precisa, digamos assim, acolher para responder. E qual é a resposta que a gente tem? É de que não se trata de vale tudo. Advogar pela diversidade humana não significa abolir qualquer tipo de critério em que a gente corte que tipo de diversidade é aceitável e que tipo de diversidade não é. O que a gente pode fazer é mudar o critério de definição dessa fronteira. Por exemplo, não há ninguém que, aliás, até há pessoas que, em sã consciência, defendem a pedofilia. Mas botarem na internet, vocês vão ver grupos que defendem a pedofilia. Mas por que a maioria de nós rejeita essa prática? O argumento deles, os que defendem, dizem, não, mas isso é uma diversidade humana, vocês não estão defendendo a diversidade humana, qual é o problema de aceitar mais essa? Isso coloca uma questão para a qual a gente tem que ter resposta. Eu sabia que você ia entrar com pedofilia. Não, mas eu vou sair já. Eu estou preparado. E eu acho que a resposta mais simples é a seguinte, é de que se há um critério que faz com que a gente tenha tranquilidade para dizer que uma conduta, uma identidade, uma prática, um ideal, por mais bizarro aos olhos de quem está vendo, seja, é aceitável e o outro não é a fronteira do respeito ao outro como sujeito. O que há de problemático na pedofilia, como há, por exemplo, no sadismo, no sadomasoquismo perverso, porque tem o sadomasoquismo normal. O sadomasoquismo perverso, a pedofilia, é o fato de que ali você não tem uma relação entre sujeitos que consensualmente entram num jogo humano que topam jogar. É uma relação onde há uma desigual, né? Desigual. E há uma negação da condição de sujeito, no caso de alguém que tomou também a condição do assédio. O assédio exatamente. Em exatamente. empresas, é por isso, por exemplo, ou da Odessa, aquele negócio. Exatamente. Então, eu acho que esse poder, né? é o poder, é o abuso do poder em relação ao outro que está fragilizado, no caso de uma criança que sequer tem a condição de entrar nesse jogo em igualdade de condições. Porque a gente está numa sociedade que compreende o que é uma infância de um determinado modo. Sim. Né? Eu não estou aqui defendendo o relativismo ou querendo entrar por aí, mas há sociedades que estão em outra. Verdade. E isso é um dos grandes
problemas do mundo em que a gente vive hoje. É um mundo onde coexistem sociedades em graus muito diferentes, em culturas muito diferentes. Então, esse intercâmbio entre os povos do mundo, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente vive. Porque há duas atitudes possíveis. Uma é você estabelecer algum tipo de conexão, contato e diálogo entre culturas. Outro é bombardear, né? Meter umas bombas num avião, vai lá, dali a 5 anos você tem o Estado Islâmico jogando viado de cima da torre, sabe? As consequências disso também são esperáveis. O que o intervencionismo americano tem ensinado para a gente é que isso não é uma boa via. Não é. Não é. Mas também, por outro lado, talvez a via, vamos chamar assim, do relativismo, tipo, nessa cultura se aceita que façam certas coisas. Por exemplo, o corte do clitóris nas mulheres em sociedades islâmicas tradicionais, né? É a prática deles. Eventualmente, uma sociedade necrófila, uma sociedade pedófila. E o argumento do tipo, João, essa é a cultura deles, nós temos que respeitar, é também uma pergunta para a qual a gente tem que ter algum tipo de resposta. Não creio que o relativismo seja nem a bomba, nem também, digamos, deixa. Uma das estratégias mais eficazes para você mudar pontos de vista, para você desconstruir o preconceito, mais do que argumentos, porque diante de uma pessoa que está muito convencida de alguma coisa, argumentos batem e voltam. Aí você tentar jogar a bomba. Também não funciona, como você disse. Eu acho que a estratégia mais interessante é de você multiplicar narrativas. Quanto mais as pessoas conhecem a você, mais próximas elas ficam de compreender, de uma maneira clara, a real experiência dos transexuais. A percepção que uma pessoa tem de si mesma como sendo do gênero masculino ou feminino, ou mesmo de alguma possível combinação dos dois, independe do sexo biológico que nascemos. A identidade de gênero é uma expressão importante da liberdade individual e da vida íntima de cada um. Mas ainda é uma questão de ordem pública e uma polêmica política. A tentativa de levar às escolas orientação nesse sentido é parte fundamental no processo de mudança de mentalidade e de aceitação da diversidade sexual. Que argumentos você levantaria para alguém que resiste a essa ideia da educação das escolas conter esse tipo de conteúdo? O que você diria para mães que certamente são sinceras, não são feras preconceituosas? Eu apontaria o exemplo de outras mães que viveram a aflição inenarrável de ter os seus filhos e filhas hostilizados, vítimas de opressão, vítimas de violência nas escolas e carentes de algum tipo de atenção da parte de diretores, de professores. Quer dizer, há uma estrutura educacional pública que pode, com grande proveito para os educandos, para a população toda, se ocupar disso. Questões de gênero. E quando a gente fala questões de gênero, a gente não está falando só das travestis e transexuais, só dos meninos que se consideram meninas ou das meninas que se consideram meninas. A gente está falando de mulheres e homens. Está falando também de relações de opressão de gênero, de machinhos que acham que o lugar de mulher é ali, sabe? A gente está falando de coisas que são da vida íntima de uma população. Eu acho que eu mostraria também casos de mães, pais, irmãos, tios, tias que estão aflitos e aflitas com seus filhos e filhas. Essa estratégia de você simplesmente narrar a vida das pessoas em questão, transexuais, dos parentes, familiares, etc., dos amigos, o sofrimento humano, porque assim como o surgimento da questão do gênero permitiu uma revisão dos próprios conceitos sobre masculino, feminino, da bigeneridade, da ideia de heterossexualidade e homossexualidade, que não tem 200 anos ainda. A palavra homossexual não tem 200 anos ainda.
Também, talvez... E já está velho. E já está velho, exatamente. Com muita coisa na história, teve o seu apogeu, levou gente para a fogueira, levou gente para a prisão, e agora, felizmente, está começando a se desmontar para que a gente produza outras formas de classificar as pessoas, não pautadas. E talvez isso permita também, dentro desse universo das crenças mais tradicionais, também uma revisão dos seus próprios cânones, dos seus próprios postulados. Há, em todas essas religiões cristãs, por exemplo, judaica também, no islamismo não conheço, mas é possível que haja grupos que também batalham nessa direção, de fazer uma releitura dos próprios livros sagrados que permite um realinhamento da doutrina no sentido de não excluir esses grupos, contando que a exclusão, na verdade, não tem a ver com a letra da lei, tem a ver com a interpretação construída num determinado momento histórico que produziu essas diferenças, a partir das quais as pessoas leem os textos sagrados, né? Como o Brasil é um país onde há a influência muito grande dessas formações religiosas, eu acho que esse ainda é talvez um diálogo que é preciso ter. Como você falou, de fato, por exemplo, minha área é o campo da saúde mental, da psicanálise, da saúde coletiva. O diálogo mais fértil, mais intenso com o campo do gênero ainda está por se fazer, assim como com o campo das deficiências, assim como das questões das relações raciais. É verdade, é verdade. E quando você tocou na questão de religião, este campo é muito delicado. É muito delicado. Quando recentemente houve o massacre na redação do Charlie Hebdo, por exemplo, levantou-se lá uma série de questões que cruzaram o Atlântico e assumiram uma outra forma aqui. Por exemplo, a questão dos limites do humor. O que é possível dizer? O que é possível... É permitido tudo? Você estava falando do negócio do que é permitido. Então, tudo pode tudo, vale tudo. Sem levar em conta delicadezas culturais. Quer dizer, quando na França se combate a ideia, ou se defende a ideia da laicidade, da prevalência da laicidade, o seu oponente, ou o seu suposto oponente, é uma população que está despossuída, é uma população que está lá no canto, lá na periferia. E aqui é uma a população, vamos dizer, a porção social que atenta contra a laicidade está no poder. Na sessão da Câmara a que eu estive presente, por exemplo, há um Cristo enorme na parede. Apesar do Estado brasileiro ser constitucionalmente laico, né? Eu acho que Laerte falou de uma coisa que é importante, que diz respeito, digamos, à estratégia dos movimentos. Vamos falar do caso que hoje a gente está discutindo, o movimento LGBT, que pode, vou caricaturar agora, optar pelo caminho do barulho, do confronto, do ataque aos inimigos, que, em certa medida, precisa ser de alguma maneira feito. Você precisa apontar o dedo para quem é o seu adversário, até para poder ter claro quais são os argumentos que é preciso desconstruir, demolir, etc. Tal. Mas isso não pode ser feito sem a outra estratégia, que é a que eu acho tem mais chance de fazer o jogo virar para o lado de cá, que é a persuasão progressiva, é a conquista da simpatia, da empatia. Essa é uma tarefa mais complexa. É muito fácil fazer barulho, é muito fácil você, inclusive, ficar narcisicamente satisfeito de ser um militante porreta que não deixa nada barato, que não leva desaforo para casa. É muito mais difícil, mas é muito mais produtivo encontrar maneiras de criar movimentos que vão ganhando a simpatia, vão comendo pelas beiradas, vão fazendo com que as pessoas se identifiquem com aquilo que, sem esse processo, vira o outro demonizado, o outro monstruoso. É o único processo por meio do qual a gente pode fazer barreira contra um elemento, a gente não falou disso na primeira parte da conversa, que está, às vezes, subjacente ao preconceito. Uma das maneiras da gente entender o preconceito é também o seguinte: o que é que me faz ter aversão a alguma coisa do outro? Muitas vezes é o fato de o outro
realizar, exemplificar aquilo que eu reconheço como uma possibilidade existente dentro de mim e que eu não tenho como aceitar como fazendo parte de quem eu sou. É como se, fantasmaticamente, são uma espécie de ameaça a esconjurar. Então, é quase um movimento natural do espírito você dizer, eu não sou aquilo. Por quê? Porque eu sei que eu posso vir a ser, seja lá o que for, aquilo, entende? Então, isso é uma coisa muito forte e você se agarra a isso e você se assenta nisso contando com teorias científicas, teorias políticas, teorias religiosas, etc. E tal. Demolir isso, eu acho que você só consegue quando você quebra essa barreira e faz com que as pessoas se sintam mais próximos daqueles que são alvos do seu preconceito. Narrativas, conversas, histórias de vida e conversa. É a estratégia de Martin Luther King, é a estratégia do Nelson Mandela. Eu acho que, a longo prazo, é a estratégia que faz com que a gente consiga, de fato, mudar a maneira das pessoas sentirem, não apenas pensarem, sentirem. Na década de 1920, o pintor Einar Wegener relatou em seu diário a sua identificação como mulher. Sua história virou livro e filme, A Garota Dinamarquesa. Lili Elbe, que nasceu Einar, o primeiro homem que se submeteu à cirurgia de redesignação sexual. A história de Lili Elbe é claramente uma história de identidade. Lili é hoje reconhecida como um ícone do movimento trans. Ela inspirou muitos de nós, tanto trans quanto cis, a sermos nós mesmos. Lili sabia que uma vida falsa simplesmente não é vida. Quem somos nós? Quem queremos nos tornar? Como nos percebemos? Como queremos ser percebidos? Estas questões de identidade frequentemente estão no núcleo central de nossos conflitos internos. Quem consegue resolvê-las fica mais perto de estar livre. Quase um século atrás, Lili Elbe superou tais questões sobre si mesma. Ela posou para um retrato no ateliê de uma artista e disse para o mundo: "Esta sou eu." Isso não adianta você ficar brecando pautas do movimento feminista só porque você não tem ovário, por exemplo. A pessoa é transgênero, então ela tem que ter um nome feminino, tem que ter um cabelo, de preferência loiro, e tem que se vestir de tal e tal jeito. Não, a gente é o contrário, a gente quer liberdade.